Vamos agora ouvir a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no Coríntios, capítulo 11, versículo 10, diz assim: Por isso a mulher deve trazer o sinal da submissão sobre sua cabeça para causos dos anjos. E no versículo 11 diz assim: Com tudo isso, os olhos do Senhor o homem existe em mulher, nem a mulher sem o homem. E no versículo 12 diz assim: Pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce e a mulher, ambos vê a Deus. Então, a mulher ela nasce e ela também serve para nascer as pessoas, né? E no versículo 13 diz assim: Julgai vós mesmo e decente que uma mulher reze a Deus em estar coberta com véu. E no versículo 14 diz assim: A própria natureza não vos ensina, porque é uma desonerada para o homem usar o cabelo comprido. E no versículo 15 fala assim: ao passo que a glória para a mulher, uma longa cabeleireira, porque lhe foi dado com véu. E no versículo 16 diz assim: Se, entanto, alguém quiser constatar, nos não tomais tal consumo, e nem a igreja de Deus. E no versículo 17 fala assim: Fazendo vós essas adversas, não vos posso louvar a respeito de vossa assembleia, que causam mais prejuízo que proveito. E no versículo 11 diz assim, no versículo 18 diz assim: Em primeiro lugar, ouça dizer que quando reúne a vossa assembleia, há desarmonia, mas vós em a parte eu acredito. E no versículo 19 diz assim: É necessário que entre vós haja partidos para que possam manifestar aos que são realmente vitoriosos. E no versículo 20 diz assim: Disse, modo quando reuniu-os, não para comer a ceia do Senhor. No versículo 21 diz assim: Por quanto mal vós desde a mesa de se abressa a tomar a própria refeição, enquanto uns têm fome e outros se fartam. Se come, né? E no versículo 22 diz assim: Aproveitar não tende essas casas, onde come e bebe, ou nesse presa. A igreja de Deus queria vergonhar, quando que nada tem direi vós e louvar, não isto não vos louvou. E no versículo 23 diz assim:
Eu recebi do Senhor o que eu vos transmiti, que o Senhor Jesus, não na noite em que foi traído, tomou o pão. Nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 24 diz assim: e depois de dar toda a graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que Jesus disse para os discípulos quando ele estava dando o afirmamento do seu corpo e do seu sangue pela remissão dos pecados. Ele disse assim: graças a Deus, partiu e disse: eis o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim, falando para os discípulos, né? E no versículo 25 diz assim: do mesmo modo, depois houve ceado, tomou também o cálice, dizendo, o que ele falou, que tomou o cálice, que derramou o sangue dele, o vinho que transmutou em sangue pela salvação, né? Então ele disse assim: houve ceado com todo do cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o a beberdes, fazei em memória de mim. Em nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa mais significante e mais bonita que ele disse na ceia para salvar a humanidade, para salvar o povo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Dali para frente, a salvação entrou em nossos coração, em nossas mentes, e aqueles que nascem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo têm a salvação eterna com o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 26 diz assim: e assim todas as vezes que comei este pão e bebei este cálice, lembrai a morte do Senhor até que venha, que ele vai vir, né? E no versículo 27 diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo, do sangue do Senhor. E no versículo 28 diz assim: que cada um examine-se mesmo e assim como desse pão e beba desse cálice, para examinar a consciência de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 29 diz assim: aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Tem que ter a salvação, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, né? Amém.